Fala, meu amigo, seja bem-vindo ao Daytech, essa plataforma digital da Rony. Meu nome é Henrique Preto. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal onde a gente desenvolve, onde eu desenvolvo com vocês aulas sobre verticalidade, sobre emergências envolvendo produto químico e sobre combate a incêndio, que é o tema da aula de hoje especificamente. A Rony é uma empresa de consultoria em emergências industriais, nós temos um campo de treinamento aqui em Paulínia e dos temas que a gente desenvolve aqui também desenvolvemos atividades exclusivamente para indústrias, para empresas, né? Envolvendo planos de emergência, plano de resgate de espaço confinado, treinamentos normativos e assim por diante. Mas hoje, o que é importante é que nós vamos trabalhar aqui um mito, né? O pessoal sempre pergunta no meu Instagram quando eu deixo a caixinha aberta, e agora a caixinha está sempre aberta, fique à vontade lá para perguntar se houver dúvidas, né? Lá eu respondo sempre, é um contato mais direto, um contato mais rápido comigo do que às vezes pelos comentários aí. Mas de qualquer forma, nós vamos trabalhar um mito, né? Do extintor de pó químico seco, o extintor BC, o extintor à base de bicarbonato de sódio, né? E qual que é o mito que se tem, né? O mito que se tem é de que esses extintores, né, o extintor do pó químico seco, né, o extintor de bicarbonato, ele apaga por abafamento, né? Qual que é a metodologia? Como que o extintor apaga esse fogo? Bom, eu já vou adiantar aqui. O extintor de pó químico seco, ele não apaga fogo por abafamento, tá bom? Por quê? Eu já vou explicar, primeiro nós vamos fazer algumas comparações, vamos comparar massas de extintores e uma série dos agentes extintores e assim por diante, mas eu já adianto para vocês que o mecanismo, né, de combate a incêndio do extintor de pó químico ele é muito diferente, por exemplo, do extintor de CO2. Depois eu vou deixar uma aula específica do extintor de CO2 explicando por que o CO2 ele tem essas características, né? Mas basicamente já vou adiantar, o CO2 ele é uma molécula muito estável, ela já tem toda a estabilidade necessária ali que ela precisa, ela já tem todos os elétrons em volta dela que ela precisa, então ela não precisa pegar elétron ou fazer ligação com ninguém, mais ou menos assim. Então onde ela chega, ela empurra outros gases, né? Ela tem um comportamento muito parecido com os gases nobres, tá? E neônio, xenônio e assim por diante. Então o que isso significa, né? Porque eles são nobres, porque eles não se misturam, né? Entre aspas, eles são nobres porque eles não se misturam. Então, o CO2 ele conseguiu essas características, ele se blindou ali, né, com os seus átomos e especificamente os seus elétrons em volta ali, e ele não precisa de outros. Então, o que ele faz? Onde ele chega, ele empurra os outros mesmo. Então, onde você tem CO2 no ambiente, assim como acontece também com N2, né, um argônio e assim por diante, ele não se mistura com outros gases. Então, ele empurra outros gases, em específico, né, o gás que a gente tem em abundância na atmosfera, o oxigênio. Então, onde chega o CO2, ele empurra o oxigênio, então aí você tem a atividade de abafamento, né? Só que, já estou adiantando aqui, eu já disse para vocês, o pó químico seco ele não apaga fogo por abafamento, tá? Aí você vai perguntar, mas Henrique, então qual que é o mecanismo? O mecanismo é outro, o mecanismo é um pouco mais difícil, mas eu vou desmistificar aqui para vocês e vou deixar bem simples, para a gente entender, tá bom? Então, o extintor ABC, sim, ele tem uma característica que causa o abafamento, por isso que ele apaga a classe A, mas isso aí também eu vou deixar para outro vídeo. Aqui nós só vamos falar do bicarbonato de sódio, de maneira bem específica, tá? E antes da gente começar a falar da química envolvida, tudo isso aí, obviamente que eu vou falar aqui para os bombeiros, técnicos de segurança, para a gente entender, para a gente melhorar, né, para que você melhore o seu treinamento e não caia nessas armadilhas de falar que apaga por abafamento, o que está errado. A gente, primeiro, vamos comparar, né? Vamos comparar o extintor, então, de CO2 com o de pó químico seco. Vamos pegar, então, como eu coloquei aqui, o extintor de CO2, tá? Embora ele seja um extintor pesado, muito do peso do CO2, na verdade, a maior parte do peso do extintor de CO2 é do casco, porque ele é um extintor que fica sob alta pressão, né, um extintor que tem que ter um casco realmente muito grosso e, em função disso, isso causa muito peso. Mas de agente extintor, quanto que tem de agente extintor dentro do extintor de CO2? 6 quilos, tá? Em função da pressão, se a gente pegar o diagrama de fase do CO2, você vai ver que, inclusive, ele tem fase líquida lá dentro, tá? E essa fase líquida, quando sai, ela tem a taxa de expansão, por isso que o pó, o CO2 ele acaba se expandindo bastante, né? A gente usa o CO2, ele acaba tomando o ambiente. Mas como ele é um gás, bate o vento e leva ele, né? Agora, veja só, vamos comparar então, pensando que se fosse no caso do abafamento, tá? Pensando no caso do abafamento e comparando com o extintor de pó químico seco, tá? E, de fato, o pessoal que fala que
o pó químico seco ele apaga por abafamento, ele tem um tanto de razão no que ele fala, né? Porque de fato o pó químico seco, quando ele é aquecido, quando o pó químico seco é aquecido, ele libera uma quantidade de CO2, mas é uma fração pequena, já nós vamos discutir isso. Então assim, é completamente fora de questão, é loucura falar? Não, loucura não é, está errado, mas não é loucura, porque tem um cerne de verdade ali, mas continua estando errado, perfeito? Mas veja só, um extintor de 6 kg de puro CO2, tá? CO2 puro, que está lá em fase líquida, sai, depois fica em fase gasosa por conta da pressão atmosférica, assim por diante, ele tem a capacidade extintora de 5 BC, tá? Capacidade extintora pequena, tá? Pequena. Agora, veja só, um extintor de bicarbonato de sódio de 4 kg, tá? Um extintor de bicarbonato de sódio de 4 kg, ele tem uma capacidade extintora de 20 BC. Ora, então se o mecanismo fosse o mesmo, se o mecanismo fosse o abafamento, se a gente comparasse massa por massa, então, se é o CO2 que causa o abafamento, então tá errado isso aí. Então a gente já percebe que nessa relação de massa com massa a gente não consegue chegar no mesmo coeficiente, não consegue fechar a equação nisso aí. Ou seja, né, o mecanismo é outro, tá? O mecanismo no qual o extintor de pó químico seco ele vai agir no incêndio, no princípio de incêndio, na hora que você for fazer a aplicação, é outro mecanismo e não o mecanismo de abafamento. Porque aqui a gente já consegue comparar nessa escala de massa por massa. Ora, se 4 kg, que tem uma massa do agente extintor menor, e uma fração desses 4 kg vai virar CO2, então você vai ter muito menos CO2 do que aqueles 6 kg do extintor de CO2. Ou seja, não tem como a gente conseguir explicar o mecanismo de combate a incêndio, já comparando massa com massa, não tem como a gente explicar esse mecanismo através, né, pensando no extintor de pó químico seco, através do abafamento. Então aí a gente vai avançar um pouco e vamos entender um pouco, né, o que acontece no incêndio. Veja só que interessante então, aqui tem uma equação da termodegradação do bicarbonato de sódio. Então, tem-se uma aplicação de bicarbonato de sódio, 2 mols de bicarbonato de sódio, aquece, nesse caso aqui um aquecimento a 270 graus, você vai gerar carbonato de sódio mais CO2. Então, veja só, o quanto de massa inicial você tem de bicarbonato de sódio e o quanto de massa final, né, que está aí sendo demonstrado, 44 gramas de CO2. Então, a cada 2 mols de bicarbonato de sódio vai gerar 1 mol de CO2 ali. Então você vai ter 168 gramas de bicarbonato de sódio, vai gerar 44 gramas de CO2. Você percebe que existe uma redução em relação à massa final, porque ele termodegrada, mas não termodegrada 100%, né? Então você vai ter uma fração. Por isso, que aí eu comparei aqui, né? A gente compara a partir disso na apresentação esquemática aqui dessa tabela, que se 6 quilos de CO2 puro, ele tem uma capacidade extintora de 5 BC, um pó que tem 4 kg, que já é menos, uma fração desses 4 kg vai gerar CO2, certo? E essa fração de 4 kg que vai gerar CO2 vai ser muito menor do que os 6 kg do pó. Ou seja, você não pode ter uma capacidade extintora maior pelo mesmo mecanismo, tá? Então, de fato, o extintor de pó ele não apaga por abafamento. Embora gere CO2, tá? A quantidade de CO2 que gera pela termodegradação desse pó químico seco, ela é pequena, tá? Então essa pequena parte ela não consegue justificar apagar o fogo pelo mecanismo de abafamento. Aí você vai questionar se fala, Preto, mas o que está acontecendo, né? Então, qual que é o mecanismo? O que gera? Bom, quimicamente falando, né? Vocês já pegaram uma aula, se não assistiram, chegou agora, chegou nesse vídeo, volta, tem uma aula lá, depois pode assistir, tá liberado, todas estão liberadas, de química do fogo, né? Onde eu falo que primeiro o objeto ele tem que ser aquecido, né? Se for o sólido ele passa por pirólise, se for o líquido ele evapora, se for o gás ele já é fase gasosa, mas quando pega fogo é sempre fase gasosa, né? Por que tem que ser aquecido, né? Para que haja liberação de radicais livres, tá? Então a reação de combustão, a reação de óxido-redução, né? Você tem essa liberação de radicais livres,
tá? Radicais livres são, em geral, os elétrons eles ficam emparelhados, né? Eles ficam em pares. Radical livre é quando você tem apenas um elétron, tá? Ele vai reagir com ar, né? Com a nuvem eletrônica do ar, uma reação de óxido-redução, então vai reagir com a nuvem eletrônica do ar. Ele tem temperatura ali, né? Volta na aula lá de química do fogo, ele vai ficar mais específico, mas você tem temperatura ali, e o que vai acontecer com esse elétron, né? Ele vai ter um salto, não entenda errado, que a gente fala umas palavras meio difíceis, mas não é, né? Ele vai ter um salto quântico, né? Ele vai se excitar e vai decair. Quando ele gera essa excitação e esse decaimento, ele libera um fóton de luz. Então isso explica o porquê cada substância química ela tem uma cor. Cada substância que queima, embora às vezes a olho nu você fala, é amarelo, né? Tá tudo amarelo, mas você tem um grau de coloração, né? Você tem uma incidência de coloração aí que vocês conseguem ver de fato com equipamentos, né? Aí já entra num termo de química analítica e assim por diante. Mas quando você pega esse elétron livre, né? Esse radical livre aí, ele excita e decai, libera um fóton, né? E libera energia. Então nós já temos fogo, que liberou luz, calor e substâncias. Então, como reação dessas substâncias, você tem, por exemplo, né, o CO2 ou outras substâncias aí em função do produto que termodegradou, tá certo? Então veja só, quando você tem esse elétron, né? E ele está reagindo com oxigênio, ele está sendo excitado e está decaindo, liberando fóton de luz e liberando calor, olha que interessante então. Então essa é a reação em cadeia, explicando bem de maneira simples, né? Esse radical, ele vai se misturar com oxigênio, vai decair depois, né? Ele vai se excitar, decair, liberar o fóton, liberar calor. Então você imagina que o fogo está acontecendo sendo uma velocidade gigantesca, liberando muito calor e a coisa ali está acontecendo, tá? Quando, por exemplo, você chega para o extintor de CO2, você não tem mais oxigênio, então você para de ter esse contato com o oxigênio e separa a reação, né? Agora, quando usa o extintor de pó químico seco, que esse é o objetivo nosso, né? Já que nós estamos falando que ele não abafa, então o que ele faz, né? E eu estou falando bastante de CO2 também porque é uma comparação, que é o extintor que causa abafamento, tá? Então o que o extintor de pó químico faz, né? O bicarbonato de sódio. Quando o bicarbonato de sódio ele é aplicado, tá? Ele tem a característica de capturar aquele radical livre que ia se misturar com oxigênio, ia ter uma excitação, depois ia ter um decaimento e depois nessa excitação e decaimento ia liberar luz e calor. Ou seja, quando você faz a aplicação do pó, tá? O pó químico seco à base de bicarbonato de sódio, o que ele acontece? Ele se mistura, tá? Com esse elétron, que esse elétron, esse radical livre, ele já não se mistura mais com oxigênio. Por quê? Porque é mais fácil, é menos energético, aí está aqui a frase, né? Tudo tende ao menor nível energético, tudo no mundo, né? Se a gente pula do telhado, a gente cai. Se você olhar na natureza, né? Na natureza, até a gente se pudesse, ficava na cama o dia inteiro, dormindo, na preguiça, né? A gente sabe por quê? A preguiça é mais gostoso, ela consome menos energia nossa, né? O leão na selva, o que ele se levanta? Ele levanta para procriar, para caçar, para comer, né? Ele só gasta energia porque é necessário, mas em tudo no mundo, né, tende ao menor nível energético. Você jogar um peão no chão, o peão está rodando, daqui a pouco ele começa a perder a rotação e para, porque ele vai tender ao menor nível de energia. Isso acontece em tudo e também acontece, né, nas reações químicas. Então, entendendo que tudo vai tender ao menor nível de energia, quando a gente faz a aplicação do extintor de pó químico seco, né, o extintor de bicarbonato de sódio, ele vai entrar em contato com aquele elétron que iria, caso não fosse menos energético, né, a reação dele com o pó químico seco, ele iria reagir com oxigênio, ter uma excitação, liberar o fóton, luz, calor e ia descer, né, ia ter essa excitação e decaimento depois. E quando a gente faz a aplicação do extintor de pó químico seco, tá? Esse pó químico seco ele vai ter uma reação com esse elétron livre. E o que tem a ver essa frase, né? Essa reação com o elétron livre, ela requer menos energia do que reagir com oxigênio. Ou seja, esse radical, né, que vai formar um fóton de luz e calor, ele vai preparar, ele vai observar, ele vai buscar o caminho que é menos energético para ele. Então, qual que é o caminho menos energético? É se misturar com o pó químico seco.
Aí que entra o detalhe, né, de que apagar o fogo com pó químico seco é apagar por quebra da reação química, porque se causa uma reação química entre o combustível, né, entre os radicais livres do combustível e o pó químico seco, que é menos energética e menos difícil, lógico, né, logo ela é mais viável de ser feita do que se feita a reação com oxigênio, que seria a reação de óxido-redução, que é o fogo. Então, o próprio fogo, então, naturalmente ele vai optar por um caminho menos energético, um caminho mais fácil, que é ter a reação com o pó químico seco, tá? E nisso tudo, logicamente, o pó químico seco ele vai esquentar, ele vai aquecer e vai liberar CO2. Mas como a gente havia comentado, né, como havia demonstrado para vocês, a quantidade de CO2 que o pó químico seco, que o bicarbonato de sódio libera, de fato não é suficiente, tá, para falar que apagou o fogo por abafamento, tá certo? Precisaria de muito mais, e até naquela relação de massa por massa, né, o extintor de pó com menos massa de agente extintor, né, não é a massa do extintor, é a massa do agente extintor, é o que está lá dentro. Esquece casco, válvula, esquece tudo, tô falando só do agente extintor. Com menos massa de agente extintor, então por isso que ele consegue ter uma capacidade extintora maior, uma capacidade extintora melhor, né? Que chega, um pó de 4 kg chega a 20 BC de capacidade extintora, falando do pó químico seco, né? Do bicarbonato de sódio. Então, o mecanismo que justifica que tudo isso venha a acontecer, que justifica para que isso aconteça, naturalmente, então, não pode ser o abafamento. Embora libere CO2, mas libera pouquinho. O mecanismo, então, que justifica isso acontecer é a quebra da reação em cadeia. É fazer aquele radical livre do combustível reagir com o pó químico do extintor, que reage mais facilmente do que ele reagiria com o oxigênio. Logo, você quebra a reação química. Na verdade, né, quebra a reação química não seria... seria mais uma figura de linguagem, não tem como quebrá-la, né? Mas você apaga o fogo por reação química, fazendo com que ele use o caminho, né, menos energético, visto que tudo vai tender, né, ao nível menos energético possível. Isso acontece em tudo, acontece no peão, acontece na estrela, acontece no mundo animal, acontece também no nosso corpo, né? Então, essa é a justificativa pela qual o extintor de pó químico seco ele não apaga por abafamento, mas sim por quebra de reação em cadeia. E essa é a explicação mais química possível para que fique mais acessível, para que você, como bombeiro ou técnico de segurança do trabalho, consiga desenvolver melhor as suas habilidades. Nos próximos vídeos eu vou colocar vídeo sobre o CO2, tá? Vou colocar o vídeo sobre o monofosfato de amônia e a gente vai continuar falando verticalidade, altura, emergência de produto químico e assim por diante. Tudo bem? Obrigado pela sua atenção, um abraço e fica com Deus.